Muito boa noite, meus queridos irmãos, família, amigos. Que Deus abençoe vocês. E mais essa terça-feira que o Senhor concede da gente estar juntos para mais um estudo da Palavra do Senhor. Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos reunidos. Mais uma vez aqui eu e a Renata, sem os nossos assessores. Depois de um dia corrido, né? Um dia bem cansativo. Não atingimos todos os objetivos do dia, mas estamos aqui vencendo, como vencedores. E vamos trabalhar o tempo todo para desacelerar, né? Às vezes nós precisamos desacelerar para não atropelar as coisas, né? E às vezes nós não vamos conseguir fazer tudo no mesmo dia. A gente precisa analisar bem antes de acelerar, de apressar, de ficar tomado pela ansiedade, né? E a gente está na série Inabaláveis. Nós estamos na 4ª mensagens. Hoje é livres. A gente tem falado isso muito. Isso é um problema que é mundial, né? Ansiedade. Livres da pressão da ansiedade. Só tem uma forma de se livrar disso, é através de Jesus, não tem outro jeito. Então vamos trabalhar nessa noite um pouco. A Renata está me mostrando eu aqui no vídeo e eu tô feinho pra caramba. Precisa tomar. Eu já fui melhor. Vamos ver aí se vai dar uma melhoradinha. Vamos ver aí. A Renata tá bem, mas eu tô feio. A Renata tem cabelo, né? Isso ajuda pra caramba. Acho que eu fiz agora. A gente fica bem. A Renata tá querendo me tirar de cena. Ela tá se ajustando aqui pra me tirar do foco. Vamos ver o que dá agora, se ela acerta. Não, a Renata... ela tá de... Olha, irmão, se eu fosse um menino, eu ia falar, ela tá de sacanagem, né? Porque ela simplesmente está me tirando do vídeo, né? Vamos ver agora se dá uma melhoradinha. Dá para dar mais uma puxadinha. A gente está brincando, falando aqui, mas é uma alegria a gente poder estar com os irmãos. Domingo foi maravilhoso, a gente teve um grupo muito grande dos irmãos, parece que toda a igreja participou da celebração com a gente, né? Infelizmente online, né? Felizmente, infelizmente, né? Felizmente que a gente ainda tem essa ferramenta, infelizmente porque por causa de uma situação que não é consenso brasileiro nem mundial. E mais uma vez nós estamos aqui online, e essa aqui já faz tempo, né? Mas estamos reunidos para adorar o Rei da Glória, nos revestirmos de força no Senhor, sairmos dessas prisões aí da ansiedade, porque o Senhor nos chamou para sermos livres. E seremos livres. Estamos trabalhando essa liberdade que é muito difícil no Senhor o tempo todo. Não é, Lia? A Lia sabe, né, Lia? Nós estamos com muita saudade dos irmãos, né? Eu estou trabalhando direto, né? Não paramos, não parei de trabalhar. Estamos nessas 2 semanas aí sem poder congregar, né? Sem poder estar junto, mas nós estamos aqui e queremos que você fique focado, né? Com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. E nessa série Inabaláveis, o Senhor tem falado muito conosco, né? O Senhor tem falado como a gente deve blindar o nosso coração, nossa mente, como nós devemos viver além das nossas expectativas, né? A gente não pode ficar só vivendo daquilo que a gente espera, daquilo que a gente almeja, senão a gente pode se frustrar. Nós estudamos também na semana passada sobre permanecer inabalável, né? Se manter firme na fé, na força do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a prisão da ansiedade, né? Já foi um estudo de célula que nós tivemos sobre esse assunto, e é um assunto que a gente volta a falar porque
a ansiedade é um dos males, né, desse século, porque causa muitas aflições, né? Essa prisão, é uma prisão realmente. Então hoje nós vamos estudar sobre livres da prisão da ansiedade. Esse é o tema de hoje. Então nós queremos agradecer cada um dos irmãos que já está aqui com a gente, né? E nós vamos iniciar esse estudo de célula orando, né? Pedindo a Deus que conduza esse estudo e que o Senhor possa estar tratando com você, né? Com o seu mais íntimo do seu ser, que o Senhor possa estar te dando paz, né? Cada dia uma paz que só vem do Senhor, aquela paz que vem do interior, aquela paz que a gente sabe que é só com Deus, né? Que a gente consegue viver nessa paz, porque o mundo não dá essa paz. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado, eu te agradeço por esse dia, pela noite que o Senhor nos dá e poder estar aqui nesse tempo, ó Deus, de célula, de comunhão, ainda que virtualmente, com os nossos queridos irmãos, em família e amigos. Queremos te pedir que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor conduza, que a palavra que será ministrada hoje, agora aqui, Senhor, possa ser direto do trono da sua graça, para que a vida dos nossos queridos sejam abençoadas nessa noite, Pai, com uma palavra só que vem do céu para nossas vidas. Abençoa cada família aqui representada. Nós queremos dizer que somos gratos, Senhor. Amamos o Senhor e rendemos toda a glória que é devida ao Teu nome. E em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. 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 Meus queridos, nós vamos começar o estudo dessa noite com um versículo da palavra do Senhor, né, que diz assim, lá em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Né, eu estava conversando com alguém essa semana e nós falávamos sobre isso. Né, não adianta você ficar pensando no amanhã, o que vai acontecer, será que eu vou ficar doente? Será que eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que eu vou reformar a casa? Será que eu vou comprar o material? Não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã não chegou ainda, né? O ontem também não existe, o amanhã também não existe. O que existe é o hoje, o presente, o agora. Então viva hoje, né? Como se Jesus fosse voltar amanhã. Você tem que viver hoje um novo do Senhor. Né? Hoje eu vi um áudio da minha tia e minha tia falando assim, eu estou esperando o novo do Senhor na minha vida, hoje, ainda que ela esteja passando por uma situação terrível, né, de enfermidade, ela disse para mim que ela está esperando o novo do Senhor, e é isso que a gente precisa fazer, viver o hoje, né, pois o amanhã tem as suas preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, Mateus 6,34. A gente precisa começar a dar ouvidos à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem todas as respostas. Então, para que se preocupar com o amanhã? A própria palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar com o amanhã. Nós precisamos entender que é possível romper com a prisão da ansiedade, não ficar ansioso por coisa alguma, e nos tornar livres, né? Viver uma vida livre. Mas só é possível com Jesus, só em Jesus, né? Nós estamos vivendo uma realidade extremamente nova e desafiadora, né? Estamos vivendo tantos fatos que a gente nunca viveu, né? Como essa pandemia que nós estamos passando, essa situação com o governo, com a política, né? Tanto desemprego, tantas notícias ruins. Nós estamos vivendo, sim, num período muito turbulento. Mas nós precisamos confiar no Senhor, né? E romper com essa prisão da ansiedade. Se a gente fica ansioso com o que vai acontecer amanhã, isso só vai trazer malefícios para a sua vida, para a sua saúde. Então é importante que a gente rompa de vez com a prisão da ansiedade. Isso só é possível em Jesus. Mas às vezes a gente fica batendo cabeça, a gente fica se preocupando com coisas que está fora do nosso controle. A gente vai comentar um pouco sobre isso ainda. Às vezes a gente fica só ali pensando
estressando, ficando nervoso, estressando quem está com a gente, porque não vai resolver. Você ficar na cabeça ali matutando, batendo cabeça, se preocupando, será eu vou fazer isso, e planeja. A gente precisa planejar no Senhor. Senhor, que tudo dê certo. É como a Renata disse, a gente está sempre falando, amados, o amanhã nunca existiu. Existe hoje. Quando chegar amanhã, o amanhã é hoje. Então, assim, o Senhor, ele é simples, ele é claro, ele é objetivo. A gente que gosta de querer complicar, de se preocupar às vezes com o passado, de se preocupar com o presente e de se preocupar com o futuro. A gente precisa descansar no Senhor, a gente precisa aprender a ser livre como Jesus nos libertou. O nosso libertador de Israel, o libertador das nossas vidas. E ele traz paz para as nossas almas quando nós nos sentimos livres, acreditando que independente do que aconteça, nós estamos no Senhor. Vivendo ou morrendo, nós precisamos permanecer fiéis até a morte. Livres da pressão de ansiedade vai ajudar que a minha morte demore um pouco mais. Mas se eu ficar batendo cabeça aí, quando menos perceber, a gente bate com as 10, né? E um abraço. Foi. Minha mãe estava preocupada aí, né? Porque ouve falar que morreu um de um lado, morreu o outro, morreu o outro, morreu o outro. E às vezes ela faz aquelas perguntas difíceis, né? Morreu como? Morreu do quê? Como que estava? Como que não estava? Eu falei, dona Judite, relaxa, que quando você morrer, você nem vai saber que morreu. Porque você já morreu. Mas esse é o passador. Olha só, mano. Está preparando uma morte com dor. Eu falei, não, dona Judite, pode morrer dormindo. Você dorme e não acorda. Acabou, um abraço. Até esse tipo de ansiedade machuca a gente. A gente precisa ter o nosso foco no Senhor, né, e acreditar que tudo, todas as coisas, né, são para o nosso bem. Né? Aquele que serve ao Senhor, aquele que está diante do Senhor, servindo a Deus com alegria, não tem coisas ruins preparadas para nós. Né? Se tiver algo que você tenha que passar, uma enfermidade, alguma situação, alguma luta, você vai passar, mas o Senhor vai estar com você e você vai passar dando glória a Deus, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, amém? E essa realidade, né, que a gente vive realmente é nova, desafiadora, os números são alarmantes, né? A estatística das pessoas, a gente vê muitas pessoas presas na ansiedade, desenvolvendo doenças emocionais, né? Quadros de depressão e síndrome do pânico. A gente vê muitas pessoas assim. Por quê? Porque são pessoas que não têm a sua esperança garantida em Jesus, né? Não têm a sua confiança em Jesus, não têm essa paz, essa alegria de ter a certeza e convicção da vida eterna. Essa é a mais pura verdade, né? Então a gente precisa, quando algo querer atingir o nosso coração, a gente fala, não, aqui não, né? Nós já vencemos a prisão da ansiedade. Então, quais atitudes que nós precisamos tomar para nós não sermos prisioneiros da ansiedade? Né? Nosso estudo se baseia nesse tema que nós acabamos de ler, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. A primeira pergunta lógica que pode surgir é, como não se preocupar? Quando tudo na nossa volta produz somente preocupações. Como? Nossa, Renata, você está falando aí um versículo, mas como que eu não posso me preocupar? Eu não sei se amanhã eu vou estar empregada, eu não sei se meus filhos vão estar sadios, né? Se eu vou estar forte para poder trabalhar e trazer o sustento para a nossa casa. Como assim? Né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Política, economia, criminalidade, pandemia, isso traz muitas preocupações, mas como nos livrar dessas preocupações? Né? Isso que nós vamos aprender hoje com esse estudo, né? A palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós, né? Ele está conosco. A verdade é que Jesus não mascarou a realidade, mas deixou claro que cada dia traria desafios difíceis e diferentes,
João 16,33 diz assim, olha, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. E você vê que para toda situação difícil, a gente tem uma palavra de Deus, né? O Senhor mesmo falou que nós teríamos aflições aqui. Então essas aflições que nós estamos passando é para a gente ter ânimo. Olha, não desanime, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então é na palavra de Deus que a gente encontra a resposta para todas as coisas, né? Para que a nossa vida não seja presa por essa ansiedade e pelas preocupações desse tempo, né? O desejo do Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, é que nós sejamos livres para viver uma vida plena e abundante. Mas para isso a gente precisa de tomar algumas ações e decisões na nossa vida. Amém? Meus amados, não é fácil, né? Mas assim, Jesus, através desse texto que a Renata leu de João 16,33, né? Neste mundo tereis aflições, você vê, às vezes nós mascaramos para os nossos filhos, às vezes nós tentamos nos iludirmos que não teremos, mas nós teremos. Nesse mundo nós teremos aflições, a cada dia basta o seu mal, cada dia tem as suas preocupações e elas vêm todos os dias e nós precisamos estar aqui, firmes em Jesus. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Só é possível ser livre do mal, das ansiedades, das aflições de cada dia em Jesus. Mas para isso nós precisamos escolher confiar no cuidado de Deus. Você vê, escolher confiar no cuidado de Deus é uma decisão pessoal. Eu decido, eu escolho confiar no cuidado de Deus, ou eu vou na minha força, ou eu vou na força da minha família, ou eu vou na força do meu conhecimento. Isso tudo vai dar ruim lá no final. Você não vai conseguir ficar livre. Você vai ter uma pequena sensação de liberdade que é muito rasa, é muito superficial. E o Senhor, através dessa escolha confiar no cuidado dele, de Deus, ele nos leva para lugares mais profundos, né? Mateus 6,34, o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Você precisa lembrar disso quando estiver passando por suas lutas. Hoje foi um dia corridíssimo, nós não conseguimos resolver tudo que a gente queria, nós não conseguimos realizar as obras que nós planejamos há dias e a gente, por cálculos errados, fizemos compras erradas e faltou coisas. E daí a gente saiu correndo atrás e não conseguiu em lugar nenhum. Você vê, preocupações do dia. Nós poderíamos ter fechado com chave de ouro o dia e não fechamos com relação às nossas preocupações. Mas com relação à nossa vida, a gente está aqui, Vivinho da Silva, né? Vivinho da Silva, Vivinho dos Santos, Vivinho de tudo quanto é jeito, Vivinho da Alprá. A gente está sempre vivinho, porque Deus tem cuidado de nós. Por quê? Nós escolhemos confiar no cuidado de Deus. Você está aí porque você resolveu confiar no cuidado de Deus, mesmo diante de todas as suas lutas do dia. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Como o amanhã não existe, a gente vive hoje, a gente precisa trabalhar o melhor hoje no confiar em Deus, em escolher confiar em Deus, para que o amanhã nós sejamos mais firmes, mais fortes, mais convictos de fé. O Salmo 9, 10, verso 10, Salmo 9, verso 10, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Os que escolhem confiar no Senhor, os que escolhem buscar no Senhor o cuidado, o Senhor, ele promete, jamais vai nos abandonar. Quando você, no decorrer do seu dia, se sentiu mal, se sentiu sozinho, vê aquele negócio esquisito, né? De que parece que a gente está sozinho, de que parece que ninguém olha para a gente, de que parece que a gente é o coitadinho do mundo. Não, o Senhor jamais nos abandona. Nós precisamos olhar para o alto, porque de lá que vem o nosso socorro, é o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então, assim, escolha. Os dias são maus, as preocupações surgirão,
mas se nós escolhermos confiar no Senhor, Ele promete que jamais nos abandonará. Se nós ficarmos preciosa, né? Uma palavra poderosa. A gente precisa se apossar, tomar posse mesmo dessa palavra e não se esquecer, né? Porque tudo nos leva a desviar dessa palavra, né? Tudo nos leva a outros caminhos. Mas a gente precisa estar focado, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e entender, né, que Ele jamais abandona quem? Aqueles que o buscam, né? Quem não está nem aí para o Senhor, infelizmente, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, né? Essa é uma palavra que sempre a gente fala, e essa é a mais pura verdade. A gente precisa ter compromisso com Deus, né? Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E Ele cumpre essa palavra na nossa vida, porque nós o buscamos e nós nos rendemos a Ele totalmente. Analisa aí, meu amado, minha amada. Você que vive ansioso para que coisas aconteçam na sua vida, no meio da sua família, a sua ansiedade te fez vencer? A sua ansiedade te levou à vitória? Não. Então, confia no Senhor. Escolha confiar no cuidado, porque Deus cuida de nós. Ele cuida, como disse o Domênico aqui, Ele cuida do físico e cuida do espiritual, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. Então assim, vamos confiar. A ansiedade se torna uma prisão quando nos preocupamos com tudo aquilo que não podemos controlar. Às vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos. E alguns de nós já têm filhos com mais de 18, né? Já são adultos. E às vezes a gente fica preocupado, ansioso. E o Senhor fala que é para colocar a nossa confiança, as nossas necessidades aos cuidados dEle. Porque nós não conseguimos controlar, tem coisas que nós não vamos conseguir mais controlar. É só no nosso testemunho de vida, porque nós escolhemos confiar em Deus, então a gente está dando testemunho e orando. E quando surgir a oportunidade, falando com amor, com cuidado, escolhendo bem o que vai falar. E nós, assim, qual é a nossa escolha no aconselhar e no falar? É a palavra de Deus. Nós precisamos. Quantas vezes nos preocupamos com coisas que não podemos controlar? Gente, se você parar para analisar um pouquinho, você vai ver que a maioria das coisas que nós ansiamos tanto, que nos faz mal, nos preocupamos tanto, são coisas que não estão sob o nosso controle. Depende de pessoas, depende de situações, mas no Senhor, como Ele cuida do físico, do espiritual, Ele cuida de tudo, Ele vai cuidar, Ele está trabalhando para que você seja abençoado. Ele jamais vai te abandonar. O resultado de uma vida aprisionada pela ansiedade e pelas preocupações é a angústia. É um resultado que dá da minha... de eu estar aprisionado, de eu estar preso na ansiedade, nas preocupações, me gera uma angústia no meu ser. E daí às vezes eu tenho que tomar a gente tem que tomar remédios para ver se baixa um pouco a adrenalina, se desacelera ou se acelera. Às vezes a gente está muito leve, precisa acelerar. Então assim, a gente precisa tomar cuidado, porque o resultado de estarmos aprisionados à ansiedade e às preocupações, o resultado é angústia. E tendo esse resultado, é porque a gente não escolheu certo. Nós não escolhemos confiar em Deus. Nós confiamos na nossa força ou na força dos outros. O próprio Senhor Jesus mostra que cada dia traria uma porção de mal em si mesmo. Da mesma forma que Ele nos alertou sobre o mal de cada dia, Ele também nos prometeu que haveria o cuidado dEle sobre nós todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. O nome dEle será Emanuel, Deus conosco. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Para quê? Para ficar olhando para a nossa cara, para ver a gente... às vezes, se Deus se angustiasse ou ficasse ansioso, Ele ficaria olhando para nós. Porque nós ficamos cheios de... Nós não escolhemos a coisa certa, que era confiar nele. Nós ficamos cheios de ansiedade, cheios de preocupação, e Ele fica olhando para a nossa cara. Puxa, quando que você vai entregar para mim isso aí?
não é entregar de falar, eu entreguei e continuo ansioso. Não, eu tenho que entregar e deixar na mão dele e às vezes esquecer. Quando de repente você viu que resolveu, fala, nossa, eu não sei a hora que eu esqueci. Foi quando você entregou para o Senhor. E quando resolveu? Quando você verdadeiramente confiou no Senhor. Ele promete, ele é fiel. Olha só, Mateus 6,26. A prova de que ele cuida de nós. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Gente, Deus está deixando bem claro. Olha, eu cuido das aves. E você não vê as aves armazenando, semeando, cultivando. Não. O Senhor diz, eu cuido deles. Que hoje em dia, hoje em dia está tendo um cuidado muito grande com os animais, né? Com os animais. Mas assim, nem todo mundo tem. Então às vezes a gente vê um animalzinho e acha assim tão sem valor, e Deus diz na sua palavra, eu cuido deles. E você está preocupado com o quê? Eu estou dizendo que eu cuido deles e você é muito mais preciosa do que eles. Animal não tem alma, amados. E a alma que pecar, essa morrerá. E a alma que vai ser salva. Os animais são coisa de Deus. Então assim, Deus está falando para você, descansa, desacelera, relaxa. Não é relaxar para ficar preguiçoso. O preguiçoso tem que ter com a formiga, tem que aprender com ela a trabalhar. Mas você pode escolher confiar no cuidado de Deus. O Senhor não vai te abandonar, mas você precisa buscá-lo, entregar nas mãos dele, porque ele vai cuidar de você, porque ele diz que você tem valor para ele. Então assim, por que você está batendo cabeça? Por que você está fazendo conta do que não dá? Você está fazendo conta com dinheiro que você não tem. Você está sonhando com coisas que não estão sobre o teu domínio. Então, em nome de Jesus, confia, escolha confiar no cuidado de Deus, porque no cuidado de Deus é só somar e multiplicar, nunca vai dividir e diminuir. Esse é o primeiro ponto. E para sermos livres, né, vivermos livres dessa prisão da ansiedade, a gente precisa escolher ser livre de toda ansiedade. Né? A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então a gente precisa ser livre de toda ansiedade. Né? A gente precisa viver uma vida plena, lançando sobre o Senhor. Tudo aquilo que está te deixando ansioso por alguma coisa, lança sobre o Senhor. O apóstolo Pedro, ele fala sobre esse tema. Ele libera uma expressão importante aqui, quando diz que devemos lançar a ansiedade. Ele indica que a ansiedade está com a gente. Né? Então ele fala, lance, está com você, tira daqui e lance, lance sobre o Senhor essa ansiedade. Essa ansiedade não precisa ser parte de nós. Ela não precisa fazer parte da minha vida. É como um fardo, né? O nosso querido Rodrigo aí está falando sobre o fardo, sobre o peso que a gente leva. A gente precisa tirar esse peso de cima da gente, né? Muitas vezes a gente carrega esse peso sem perceber, né? A gente está carregando coisas e são coisas que deixam pesado, deixam tudo muito difícil. Então a gente precisa lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade, todo esse fardo. Joga fora esses fardos, lança sobre o Senhor. Amém? Né? Já que o Domênico falou esses dias do Tim Maia, nós vamos falar da Sandra de Sá. Como que é a música dela? Ô Domênico, ajuda aí, Domênico. Tem uma música da Sandra de Sá, estava na ponta da língua, mas a Renata olhou para mim e me queimou. Isso é antigo. Isso é muito antigo. Eu não escuto essas coisas. O Domênico ele vai achar aí, Tim Maia e Sandra de Sá. Meus queridos, agora... ele passa à minha frente aqui e aí ele perde a razão. Deus tem cuidado de tudo. Isso é a mais pura verdade, né?
E por isso que as ansiedades e as preocupações não são necessárias na nossa vida. A gente precisa lançar esse fardo sobre o Senhor. Nós podemos nos livrar dessas ansiedades, desses fardos, né, que não são nossos. Eles querem fazer parte da nossa vida, mas não são nossos. Então a gente tem que lançar sobre Jesus. Irmão, se eu não esqueci, joga fora no lixo. A música de Sandra de Sá. A Renata, ela, a Clarice já colocou ali. Joga fora no lixo, é isso aí, a música é isso aí mesmo. Então, eu não joga fora no lixo toda ansiedade. É isso aí. Isso é verdade. Né? Joga fora no lixo. Brincadeiras à parte, mas o Senhor, Ele quer que a gente viva livre, né, de todas as ansiedades, todas as preocupações. Lancem sobre o Senhor tudo isso. Fala, Senhor, eu não quero viver com isso, né? Eu não quero viver dessa forma. E Deus tem cuidado de tudo, né? Então essas preocupações não são necessárias. Nós podemos nos livrar delas hoje, escolhendo Jesus como nosso libertador, né? Se Deus é quem cuida de nós, podemos nos ver livres de todo peso. E podemos mesmo, de todo peso, de todo fardo, de toda ansiedade, lançando nossas cargas sobre o Senhor e descansando na certeza de que Ele tem cuidado de tudo. É uma decisão intencional de deixar Deus agir em coisas que estão fora do controle, fora das nossas mãos, né? Nós precisamos confiar, precisamos estar alertas, pois seremos tentados em todo o tempo a acumular fardos, né? Carregar pedras, né? A gente precisa trocar essas pedras por balões, né? Não podemos acumular esses fardos na nossa vida. Então, aquilo que é para você fazer, você faz, mas aquilo que é para o outro, deixa para o outro fazer. Não carregue fardos, né? Essa ansiedade aí, essa preocupação, lance no Senhor, né? E não carregue isso, né? A gente precisa decidir lançar sobre o Senhor. É uma escolha de todos os dias. Amém? Nossa, ela já falou. Terceiro e último, meus amados, para sermos livres e vivermos uma vida plena e abundante, precisamos definir nossas prioridades. O primeiro é escolher confiar no cuidado de Deus, escolher ser livre de toda ansiedade. Deus cuida e a gente precisa se libertar, jogar fora no lixo e definir nossas prioridades. A nossa prioridade não pode ser a ansiedade. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem em primeiro lugar. Você sabe, a melhor explicação para primeiro lugar é primeiro lugar. Beleza? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas se você definir o que é prioridade. A gente sempre fala, amados, se você cuidar das coisas de Deus, quem vai cuidar de você? O próprio Deus, é o que ele está dizendo aqui. Ele cuida, e olha, e ele consegue cuidar de tudo e de todos. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele te conhece no escuro, no claro, no banheiro, no trabalho. Ele te conhece em todas as situações, ele te conhece. Então, assim, busque ele em primeiro lugar, porque ele prometeu que as outras coisas ele vai trabalhar para que você seja abençoado. Prioridades desajustadas produzem fardos novos. Prioridades desajustadas produzem fardos novos e desnecessários para a nossa caminhada diária. Sabe, às vezes nós carregamos coisas que não precisamos carregar. Por quê? Porque nós não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Nós estamos colocando os nossos desejos, as nossas, às vezes, necessidades, e isso às vezes são desnecessários, são prioridades desajustadas, porque a primeira coisa é eu busco a Deus, eu busco a orientação de Deus, eu busco ser organizado, eu busco ser limpinho, eu busco ser tudo no Senhor, para que não fique acrescentando mais fardos aonde já tem fardo. Você sabe, esses dias quando a Lia e o Beto mudaram, eles até brincaram, e todos nós que mudamos brincamos falando a verdade, né?
na hora da mudança que a gente vê quanto lixo a gente tem guardado na nossa casa. É tipo isso aqui, ó. É prioridades desajustadas produzem fardos novos e desnecessários para a nossa caminhada diária. Então, assim, a gente vai acumulando fardos, lixo na nossa casa que nós não precisamos ter. Às vezes a gente guarda coisas, a gente é apegado a coisas, e a gente precisa ser mais apegado a pessoas, porque essa é a nossa prioridade, é levar o Evangelho para as pessoas, não para as coisas. Então, cuidado com as coisas desnecessárias. E já falando disso, aproveita e dá uma geral na tua casa, dá uma geral no guarda-roupa, dá uma geral naqueles tapoer que não tem tampa, gente, joga isso fora, coloca lá fora e deixa a vizinha pegar para ela. Às vezes você tem 1 milhão, você tem garfo, que meu Deus do céu, nem no chiqueiro ele serviria mais. Joga fora essas porcarias aí em nome de Jesus, dá uma limpada na sua casa, dá uma limpada no seu guarda-roupa, tá? Faz isso aí. Quando, vamos orar a Deus, para você ter condições de comprar uma latinha de tinta. Muda a cor da tua casa, para com essa cor a vida toda, 30 anos com uma casa branca, muda aí para um amarelinho, para um beijinho, para um cinzinha, faz um negocinho diferente, muda o sulfado de lugar, faz alguma coisa diferente aí, para você se sentir renovado, fortalecido. Quando abrimos mão do que é prioridade, e buscamos coisas desnecessárias, vivemos no limite da nossa capacidade, fazendo tudo com a força dos nossos braços, e no final nos sentimos sozinhos, cansados, sobrecarregados. É aí que precisamos nos voltar para a expressão que Jesus disse lá no início: venham a mim, venham a mim. Você precisa abrir mão das coisinhas suas e agarrar as coisas de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, porque do contrário, você vai correr, vai nadar e morrer na praia. Na força do seu braço, no final do seu dia você vai se sentir sozinho, cansado, sobrecarregado. Mas existe a solução para o seu problema. Venham a mim, diz o Senhor. Ele mesmo a gente traindo, abandonando ele, colocando ele em segundo, em terceiro ou em quarto lugar, ou nem colocando ele em lugar nenhum às vezes, ele mesmo, diante de tudo isso, ele disse: venham a mim. Olha, está ruim, está complicado, está se sentindo sozinho, está se sentindo cansado, sobrecarregado, venham a mim. Definam-me como prioridade. Venham a mim primeiro, que vocês vão descansar. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus, a nossa comunhão, nossos relacionamentos com Deus, com Ele, o desenvolvimento do conhecimento de quem é Deus, o desenvolvimento de quem somos nós no reino de Deus. Essas são as nossas prioridades, porque são essas as prioridades de Deus. O nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com o povo de Deus. Glória a Deus, a Igreja Vida Plena é um povo que a gente tem crescido, amadurecido, crescido na nossa comunhão, na nossa intimidade entre os irmãos. Lembrando disso, eu não sei se o Guido está com a gente, mas pode ser que o Guido veja depois. Guido, estamos orando por você. Estamos orando por todos, é claro, mas o Guido está lá em Campinas e disse para a gente dar sempre um alô para ele lá, porque ele está numa área de muita guerra lá trabalhando. Então assim, vamos ter Deus como nossa prioridade, vamos estar na comunhão que Ele nos diz para estarmos, que é um dos propósitos de Deus, vamos melhorar o nosso relacionamento com Ele, vamos desenvolver melhor o conhecimento de quem Deus é, vamos melhorar o nosso conhecimento de quem nós somos no reino de Deus. Só assim, nossa maneira de enxergar a vida, o mundo e as pessoas mudarão. Do contrário, a gente vai ficar só vendo defeito nas pessoas, só vendo que está ruim, É igual esse povo que fica pulando de galho em galho em igreja. A gente costuma falar, e falamos recentemente lá na igreja, aqueles irmãos que estão no culto, ouvindo uma palavra, recebendo uma palavra fresquinha hoje, e daí nós vamos atrás de characanta. Não, meus amados, a palavra de Deus é que liberta, que transforma, que dá vida, que nos faz viver a verdade verdadeira de Deus. Então assim, para a gente enxergar melhor a vida, o mundo, as pessoas, nós precisamos focar em primeiro lugar no reino de Deus, definir Deus como nossa prioridade.
Nossos sonhos, desejos, prioridades serão ajustadas ao que Deus tem para nós. E como diz o texto, as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus, mas é uma promessa que antes vem um mandamento. Busque primeiro o meu reino. Busque primeiro a minha justiça, o meu reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Os seus sonhos, os seus desejos, aquilo que às vezes você coloca como prioridade, Deus não elimina. Mas se você obedecer o mandamento de buscar Ele em primeiro lugar, Ele promete, Ele garante que as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus é bom demais, meus amados. Ele quer que você coloque Ele como prioridade na sua agenda o tempo todo, não é de vez em quando não. Para fechar, a conclusão, você tem lançado suas cargas diante de Deus? Você pode até dizer sim, mas eu estou dizendo para você que nem sempre você lança. Por quê? Porque tem dia que você está ansioso, tem dia que você está nervoso. Quando a gente fica ansioso, a gente briga com a patroa. Quando a patroa está nervosa, ansiosa, aí ela briga com a gente, briga com os filhos. Às vezes cumprimenta assim, sem aquele carinho, sem aquele afeto, sem aquele amor às pessoas. A gente precisa lançar, jogar fora no lixo. Nós temos que lançar as nossas necessidades, ansiedades diante de Deus. Por quanto tempo mais você vai querer carregar seus fardos pesados, ao invés de entregá-los a Deus e ser livre em Cristo Jesus? Está aí, essa é a noite. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia que você vai crescer espiritualmente e vai se libertar dessa prisão da ansiedade. Escolhendo confiar no Senhor, escolhendo ser livre da ansiedade, definindo as prioridades, e a prioridade é Jesus, é Jesus. Uma pessoa que carrega e arrasta por onde vai sua ansiedade, se torna refém dela, se torna escravo. E escravo de quem? Do diabo. Veja bem, isso é pecado, percebe? Se o Senhor nos chama para ser livre e a gente quer continuar preso na ansiedade, é porque nós optamos pelo inimigo. Então, assim, quando você está ansioso demais, desacelera. Sempre vai ter alguém que vai te dar um toque. Fala assim, ó, desacelera, fica calmo. Calma que isso vai se resolver. E você tem que ouvir. Pode ser uma mula falando, mas está falando a verdade. E você tem que ouvir. Se você não ouvir, você só mostra que você é filho das trevas, não filho da luz. Livre-se nesta noite dessa prisão chamada ansiedade. Descanse nos braços do Pai, em nome de Jesus. É só assim que nós vamos ser felizes, meus amados. Mesmo diante de todas essas lutas, esse tempo assim complicado que nós estamos vivendo, essa segunda onda está mais complicada, e a igreja ela vive em oração. Nós vencemos de joelho, orando. De joelho é no sentido figurado, viu, irmãos? É orando, é buscando a Deus, é se humilhando diante de Deus e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não fica desesperado com as notícias aí não, irmãos. O Senhor está no controle de tudo e Ele guarda o seu povo. Se nós o buscarmos, Ele nos guarda e Ele vai suprir todas as nossas necessidades e nós vamos andar livres. Enquanto muitos estão presos na ansiedade, na depressão, na angústia, na dor, nós, mesmo em tempos de pandemia, somos livres da ansiedade, livres do mal, porque o Senhor está dizendo isso para nós hoje. Então, guarde essa palavra no seu coração e vamos aí, encerra-se hoje, a gente coloca uma vírgula, mas amanhã nós estamos juntos em Cristo, em oração, em comunhão como igreja, como estivemos ontem, cada um na sua oração, na sua noite da conquista, como estaremos juntos fazendo uma live de quinta-feira do nosso encontro de fé, com uma ministração maravilhosa que Deus está preparando para nós. Força! Nós somos livres, você é livre, e se você se sente escravo, hoje, nessa noite, o Senhor diz que Ele está te chamando para a liberdade, para ser livre, para voar. Amém? Deus abençoe, meus amados. Ela ficou quietinha agora, ela sentiu, irmãos, ela sentiu a autoridade.
Deus abençoe, meus amados. Nós amamos vocês, nós brincamos porque é tão bom. Amados, nós estamos com bastante gente participando com a gente hoje. Isso é maravilhoso, isso é uma alegria. É Deus agindo no meio de nós. Amém? Nós amamos cada um de vocês. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem tratado conosco a cada dia acerca das nossas ansiedades. E o desejo do Senhor, a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, a promessa do Senhor, é que se nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, o Senhor vai cuidar de nós. Que se nós priorizarmos o reino de Deus, o Senhor vai cuidar de nós, vai nos abençoar, vai cuidar de nós, das nossas familiares, vai proteger-nos, vai nos livrar das pragas, das setas, das pestes, porque nós somos a tua igreja, Senhor. Desde o princípio, o Senhor tem cuidado daqueles que buscam o Senhor, daqueles que confiam em Ti. E nós somos a Tua igreja, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por cada amado, por cada querido irmão, amigo, que está conosco nesta live. Deus, nós sabemos que isso é precioso. E como diz o nosso amado irmão Domênico, Senhor, é o biotônico do dia, a vitamina do Senhor para nós resistirmos às afrontas do inimigo que sempre vem sobre nós, do mal de cada dia. Mas estando focados no Senhor, nós nadaremos de braçada, Deus. No final da pista que nós vamos decolar e nós vamos voar e estar cada vez mais perto de Ti, para que culmine naquele dia maravilhoso em que estaremos juntinhos com o Senhor na glória, Deus. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu povo, guarda a nossa mente, o nosso coração, anima, Deus, tira o desânimo do nosso meio e que nós possamos ansiar, ó Deus, pelo Teu reino, que no momento a igreja estar reunida presencialmente, podendo, Deus, cultuar, adorar, ouvir uma ministração, receber uma oração, sentir a comunhão. Isso sim é ser livre em Cristo Jesus. Nós te amamos, ó Deus, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado, Deus, e dá uma noite maravilhosa para cada um dos nossos amados irmãos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus amados. Shalom. Boa noite, meus queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.